O samaritano é um povo antigo que ainda existe hoje entre os judeus. Seu nome vem da cidade de Samaria, a antiga capital de Israel. O samaritano é uma mistura de raças, os assírios e os israelitas, que tinham ficado na terra de Israel depois da derrota do Reino do Norte. Esses dois povos se uniram em casamento e formaram o tão conhecido povo samaritano. A comunidade samaritana é uma das menores na Terra Santa. Eles sobreviveram a séculos de perseguições e discriminações. Atualmente, os samaritanos vivem em Israel e na Palestina. O povo samaritano não se considera um povo judeu, e sim os verdadeiros descendentes de Israel, que habitaram a histórica Samaria, capital de Israel. Ou seja, eles se consideram os únicos representantes autênticos do antigo Israel. Os samaritanos adoram o mesmo Deus dos judeus, mas não aceitam a Bíblia dos judeus, a Tanakh. Somente a primeira parte, a Torá de Moisés, o livro da lei, chamada pelos samaritanos de Torá dos samaritanos. Os samaritanos não reconhecem os livros poéticos e históricos do Antigo Testamento. Não reconhecem o Talmud, a Mishnah, que são obras importantes para o povo de Israel. Nem mesmo os livros dos profetas, somente o profeta Moisés, como o último dos profetas. Os samaritanos acreditam que o Monte Gerizim é o único santuário escolhido por Deus, e não Jerusalém. Para eles, foi o Monte Gerizim que Deus mostrou a Abraão para realizar o suposto sacrifício de Isaque. Por isso que os samaritanos celebram a Páscoa todos os anos no cume do Monte Gerizim, conhecido como o sacrifício do Cordeiro de Deus. Os judeus consideram os samaritanos como um povo impuro, não só pela mistura sanguínea entre as raças, mas também pela mistura religiosa, o que ficou conhecido como samaritanismo, uma seita antiga e monoteísta, uma religião abraâmica que se baseia unicamente na Torá dos samaritanos e que é praticada exclusivamente por eles. Mesmo sendo rejeitado pelos judeus, o Senhor Jesus, que é um judeu legítimo, mencionou os samaritanos de forma positiva, contando uma parábola que ficou muito conhecida, a parábola do bom samaritano. A história conta que um homem judeu foi assaltado e abandonado na estrada e que foi ajudado por um samaritano e não pelos judeus, que são puros e sem misturas. O Senhor Jesus disse: um judeu saiu de Jerusalém em direção a Jericó. Foi assaltado, agredido e abandonado na estrada, semi-morto. Passou um sacerdote e um levita judeus e não socorreu seu irmão, mas foi um samaritano que teve compaixão e socorreu o judeu semi-morto na estrada. Bem, o que entendemos com isso? A parábola do bom samaritano é uma lição de como devemos ajudar os outros, independente da raça ou classe social. Não adianta ser homens e mulheres de Deus, servos e servas do Deus Altíssimo, até mesmo frequentar uma religião e ser fiel a seus dogmas, e não ter compaixão daqueles que estão passando por lutas e dificuldades, como no caso do judeu que foi largado semi-morto na estrada.
Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu.